Bom, meu nome é Christian Dunker e essa é a sessão Questões e Perguntas do nosso canal do YouTube. O meu produtor coletou um conjunto de perguntas que vocês podem enviar para o canal sobre psicanálise, sobre clínica, sobre psicopatologia. E a primeira pergunta é a seguinte: é normal ser neurótico? E eu vou começar respondendo que isso é uma questão atualíssima, né? De certa forma, aquilo que a gente chama de neurose é um dos paradigmas da normalidade. Isso não é muito bom. No fundo, isso está dizendo assim que sofrer de uma certa maneira que a gente convencionou e reconhece como neurótica é a forma assim, tolerável, é a forma que faz a fronteira com a loucura, é a forma tratável e no fundo o que a gente espera dos outros. Ou seja, eu posso aceitar pequenas manias, pequenas neuroses, pequenos ataques histéricos, pequenas insubordinações, na medida que isso faria parte, vamos dizer assim, de um desvio padrão, de um desvio normal, né? No entanto, essa é uma ideia muito ruim, né? No fundo, ela é um dos efeitos deletérios da absorção da psicanálise na cultura, principalmente na cultura ocidental, né? Ou seja, até certo ponto a psicanálise foi causada ou foi condicionada na sua aparição histórica por certos processos de individualização, de subjetivação na modernidade, mas a partir de certo momento a psicanálise também concorre para produzir uma subjetividade, né? Para especificar uma maneira de ser, uma maneira de sofrer, uma maneira de se queixar. Então, o que seria neurose propriamente, né? Quer dizer, esse é um termo introduzido por volta de 1780 por um médico chamado Cullen, que estava interessado em separar os diferentes tipos de doença. Então ele reservou para as neuroses um grupo de doenças que ele associava com os problemas neurológicos, né? Então, distúrbios da consciência, distúrbios motores, distúrbios da atenção, estavam incluídos nesse grupo das neuroses. Também fazia parte desse grupo as vesânias, ou seja, aquilo que é um nome precursor do que hoje a gente chama de loucura, né? Bom, quando Freud inventa a psicanálise por volta de 1900, ele se apropria desse termo que estava em circulação na psiquiatria da sua época e, no fundo, organiza um paradigma de como elas são criadas, né? Como elas são constituídas em cada sujeito. Então a gente tem os 3 neuroses clássicas, né? A neurose fóbica, né? A fobia, a neurose histérica e a neurose obsessiva, que são as 3 neuroses que fazem transferência, que Freud chamou inicialmente de neurose de defesa. São uma defesa contra a sexualidade infantil recalcada. Mas existem outros tipos de neuroses. Existem as neuroses de caráter, existem as neuroses atuais, que são aquelas que não têm que ver com o seu passado, mas tem que ver com a prática sexual que o indivíduo tem no presente. Por exemplo, a neurastenia, a neurose de angústia, que hoje a gente chama de pânico, e também a hipocondria. Há também um terceiro grupo mais indeterminado de neuroses, que incluem, na verdade, pequenos grupos sintomáticos, como as neuroses traumáticas, as neuroses de destino, as neuroses que passam por contingências locais, vamos dizer assim, de formação, né? Então, quando a gente diz é normal ser neurótico, no fundo a pergunta é assim: o quanto esses sintomas, né, esses sintomas clássicos, conversão na histeria, a ideia obsessiva, a fobia, eles não são sintomas que a gente considera esperáveis, né, toleráveis. E na medida que a neurose vai se tornando então um grande paradigma de normalidade, ela vai se tornando assim a máscara da nossa normalopatia, outras formas de sofrer, outras formas de sintoma começam então a ser localizados como inaceitáveis, como inadequadas, como que estão para além do limite da loucura. Isso no fundo é uma colonização, né, da modalidade de sofrimento neurótica aplicada a outras posições existenciais, a outras estruturas clínicas, o que é um movimento muito mais neurótico no sentido de ideológico do que propriamente psicopatológico.